Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande poder voltar a falar com você através deste canal, onde juntos meditamos na bendita palavra de Deus. Quero convidar você a meditar nessa oportunidade no Salmo de número 84. São apenas 12 versos e eu quero convidar você para juntos refletirmos na bendita palavra de Deus. Quero ler neste primeiro momento apenas um desses versos, o verso 10, que diz assim: Um dia nos teus átrios é melhor do que 1000 em outro lugar. Prefiro estar à porta do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Aqui o salmista está mostrando o desejo do seu coração, o desejo de viver na presença de Deus. E o seu desejo? Qual é o desejo do seu coração? Vamos orar, vamos pedir sabedoria a Deus para que Ele fale aos nossos corações através desta palavra. Pai, nós oramos no nome de Jesus Cristo, pedindo ao Senhor que pela Tua graça, misericórdia, amor e bondade, o Senhor venha falar, Pai, ao coração de cada ouvinte desta palavra. Venha falar ao meu coração, Pai, para que eu transmita com sabedoria e dependência de Ti a Tua palavra. Eu oro, Pai, agradecidamente, confiado no Teu nome, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vive e que reina para sempre. Amém. Quero falar nessa oportunidade sobre como viver para a glória de Deus. Você já parou para pensar que Deus te deu uma oportunidade extraordinária? Ele te deu uma vida para viver. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: você está vivendo essa vida para agradar o seu coração, a sua vaidade, os seus prazeres? Ou você está vivendo essa vida para agradar a Deus? A reflexão de hoje é uma pergunta e eu quero responder quero te dar 4 respostas para responder essa pergunta. Como viver para a glória de Deus? Se você deseja viver para a glória de Deus, fica nessa palavra, fica em espírito de oração e Deus vai falar com você nessa oportunidade. Tem um hino que eu ouço muito cantar nas nossas igrejas, que a igreja canta, levanta as mãos, balançando de um lado para o outro, aquela alegria, aquela coisa contagiante, e a letra do hino fala que se não for para te adorar, para que eu nasci? Eu fico pensando na letra desse hino cantada com tanto entusiasmo. Será se é verdade isso que está saindo dos nossos lábios? Esse desejo de dizer assim, a única coisa que interessa para mim é adorar a Deus. Essa letra, ela é bonita, ela é bíblica. Não vou criticá-la, mas eu fico pensando se os adoradores, aqueles que estão cantando, estão colocando essa verdade em prática. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Qual o significado da vida se não for para viver adorando a Deus? E para responder essa pergunta, como viver para a glória de Deus, nós vamos examinar este salmo. Vamos aprender algumas lições que o salmo é intitulado como dos filhos de Corá, ou filhos de Coré, salmo de peregrinação. O salmo daqueles que leva você para refletir se você está ou não está na presença de Deus. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você para responder essa pergunta: como viver para a glória de Deus? O apóstolo Paulo, ele dizia que uma coisa eu faço, esquecendo de tudo que ficou para trás, eu avanço para as coisas eternas. Para responder essa pergunta, a primeira lição que eu quero compartilhar com você: viva amando e desfrutando da presença de Deus. Veja comigo os versículos de 1 ao 3, o que diz a palavra de Deus. Ó Senhor dos exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis, minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Meu coração e o meu corpo clamam pelo Deus vivo. Junto aos teus altares, até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde possa proteger os seus filhotes.
ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. Estes primeiros 3 versos, o salmista, ele está dizendo para nós com a paixão no coração, com entusiasmo, com alegria, com aquele fogo espiritual, com aquele fervor na alma, que ele vive para desfrutar, para amar a presença de Deus. Ele não quer outra coisa a não ser viver na presença de Deus. É interessante que ele entra no templo e ele observa que os passarinhos foram no telhado do templo e fizeram um ninho e colocaram os seus filhotinhos ali. E ali eles estão cantando, eles estão alegres, eles estão entusiasmados. E ele fala, na casa de Deus tem lugar até para os passarinhos. E ele diz mais, até os passarinhos conseguiram, eu consigo. Então o desejo, a mensagem, o entusiasmo, a esperança do salmista é amar e desfrutar da presença de Deus. Ele inicia o salmo dizendo, ó Senhor dos exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis. O tabernáculo refere-se à presença de Deus. Ele está expressando o Senhor é que coordena o exército. O Senhor é que está no comando da operação. O Senhor que tem poder para conduzir tudo. E como são amáveis a condução do Senhor, a regência do Senhor, o zelo do Senhor, até mesmo a disciplina do Senhor. Viver na presença de Deus, o salmista está expressando como algo extraordinariamente maravilhoso. Eu quero essa presença, ele expressa. Minha alma, diz ele no verso 2, ela suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo clamam pelo Deus vivo. Eu acho tão maravilhoso esse entusiasmo do salmista, essa alegria do seu coração, de dizer, olha, o meu corpo ele chega a desfalecer, a minha alma, todo o meu corpo se quebranta, eu tenho entusiasmo, eu tenho desejo, eu tenho paixão, eu quero viver na sua presença. Quantas pessoas pegam a sua Bíblia, vai para a igreja, guarda a Bíblia, esquece da Bíblia, esquece da oração, esquece da igreja, esquece de Deus. Semana toda. E às vezes lembra no domingo e ainda chega atrasado e depois de 40 minutos começa a olhar no relógio e perguntar que horas que vai terminar o culto. São pessoas que não têm vida devocional. São pessoas que não têm comunhão com Deus. São pessoas que não têm prazer de viver na presença de Deus. E aí eu quero chamar a sua atenção para você pensar o seguinte, se aqui você não tem esse prazer, como você acha que vai chegar na eternidade, onde nós não vamos fazer outra coisa a não ser adorar a Deus? Viver na presença de Jesus. Lá você não vai ter preocupação com emprego, com estudo, com criação de filhos, com vizinhos, com roubo, com nada. Lá você vai viver para Deus. Então comece a experimentar isso agora. Porque Deus já começou lá na cruz demonstrar amor por você através de Jesus. Você precisa hoje, como diz a palavra de Deus lá em Hebreus, hoje se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Para responder essa pergunta, eu quero compartilhar uma segunda lição com você. Como viver para a glória de Deus? A segunda resposta é, viva superando os obstáculos e alcançando as vitórias. Veja comigo os versículos seguintes, os versículos 4 ou 8, melhor dizendo, que diz assim, bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te constantemente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos para Sião. Passando pelo vale de Baca, fazem dele um manancial. A primeira chuva o cobre de bênçãos. Vão sempre aumentando a força. Cada um deles comparece perante Deus em Sião. Este texto aqui, o verso 8 continua. O Senhor dos exércitos escuta minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Mas eu quero me deter apenas até o verso 7,
com os irmãos, o salmista inicia dizendo que é bem-aventurado os que habitam na casa de Deus. Ótimo! Ele foi para a casa de Deus, ele viu a casa de Deus, ele tem prazer na casa de Deus, ele louva continuamente. E aí ele diz o seguinte no verso 5, bem-aventurados os homens cuja força está em ti, e cujo coração se encontra nos caminhos para Sião. A caminhada da vida cristã rumo a Sião, rumo a Jerusalém celestial, ela tem que ser um foco. É aqui o meu caminho. Eu estou focado. Eu vou superar todos os obstáculos que eu encontrar no caminho para me alcançar a vitória, que é a vida eterna em Cristo Jesus. O texto diz que eles chegam no Vale de Baca, e ali eles fazem de um manancial. Vale de Baca, segundo os estudiosos, é como um deserto. Mas um deserto que consegue trazer pequenas gotículas, como você corta uma árvore que vai trazendo aquelas gotinhas de seiva. E eles chegam naquele deserto, naquele local seco, naquele local insípido, sem vida. E eles transformam aquele local em um manancial. O verso 7 diz que vão sempre aumentando a força. Cada um deles vai comparecer perante o Senhor. Viva superando os obstáculos e alcançando as vitórias. Muitas pessoas param diante dos obstáculos, param diante dos problemas, param diante das dificuldades, param diante do primeiro obstáculo que encontram. Meu irmão, é para você superá-lo. É para você avançá-lo. Este vale, esse deserto, esse local seco, esse local sem vida, Deus colocou você ali para trazer esperança para ele. Deus colocou você neste mundo para ser luz e para trazer esperança para o mundo. Eles transformam aquele vale em um local de chuva, em um local de bênção, e ali eles vão aumentando, e quando eles saem do vale, eles entram em Sião. Sião representa o destino final dos vencedores. Daqueles que perseveraram, daqueles que acreditaram, daqueles que não olharam para trás, daqueles que superaram todas as lutas e avançaram. Minha oração, meu desejo, minha mensagem, meu entusiasmo é de que nós avancemos, passemos pelos vales, passemos pelos desertos, passemos pelos locais difíceis e avancemos, porque Deus está conosco. Eu quero compartilhar ainda com você uma terceira verdade, para responder essa pergunta que eu fiz no começo. Como viver para agradar a Deus? Para responder essa pergunta, eu te ensino uma terceira verdade. Viva uma vida de oração e consagração. Os versos 8 ao 11 vai dizer: Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. O salmista já inicia dizendo: escuta, Senhor, a minha oração, inclina os ouvidos, atenta para mim. Há aqui uma dependência de Deus. Para você viver para a glória de Deus, você precisa aprender a ser dependente de Deus. E ele começa orando, é o melhor jeito de fazer. Muitas vezes queremos começar lutando, começar trabalhando, mas comece orando. O verso 10 ele continua: ó Deus, nosso escudo. Aqui, na oração levou ele a entender o seguinte: quem me protege é Deus, ele é meu escudo. Olha e contempla o rosto do teu ungido. Aqui, ele está lembrando que a nação de Israel tem um rei, que é Davi. E ele está orando em favor do rei, mas ele também está apontando para o rei dos reis, que é Jesus, que governa eternamente. Há uma esperança no coração daqueles que vivem para a glória de Deus. A esperança deles não está só no rei temporário, mas no rei eterno. Então ele fala: ó nosso Deus, olha e contempla o rosto do teu ungido. O verso 10, ele continua: um dia nos teus átrios é melhor
do que 1000 em outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. O verso 11 ele diz: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória e não negará bem algum aos que andam em retidão. Viva uma vida de oração e de consagração. O salmista está nos ensinando que temos que ter prazer em deleitarmos na presença de Deus. Ele diz que um dia na presença de Deus é melhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Você tem prazer de viver na presença de Deus assim? Você sente essa alegria no seu coração de estar na presença de Deus, naquele momento de oração, de comunhão, naquele momento de reflexão, de ouvir a voz de Deus através da leitura da palavra, de estar nos cultos, culto no lar, culto na igreja, culto de oração, culto de celebração, mas você quer estar ali, você quer estar junto com os irmãos, você quer experimentar um pouco da maravilhosa presença de Deus. Isso é viver para agradar a Deus, orar e consagrar a sua vida na presença de Deus. E para concluirmos essa reflexão, eu quero compartilhar com você uma quarta e última verdade. Para responder essa pergunta: como viver para a glória de Deus? Viva a comprovação de que vale a pena viver para a glória de Deus. O verso 12, o salmista encerra dizendo: ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que confia em ti. Os queridos, observem que o salmista ele começa o salmo dizendo: ó Senhor dos exércitos, é bom os teus tabernáculos, são láveis. E ele encerra dizendo que o homem bem-aventurado é aquele homem que confia em Deus. Não é o homem rico, não é o homem famoso, não é o homem mais inteligente, mas é o homem que confia em Deus. Quer viver para a glória de Deus? Viva na presença de Deus, viva na dependência de Deus. E eu quero encerrar convidando você para fazer uma avaliação da sua vida. Uma avaliação sincera da sua vida, como que ela está. Você está vivendo para você ou está vivendo para a glória de Deus? Pense nisso. E neste momento eu quero orar em seu favor. Eu quero pedir a Deus que Deus ouça a minha oração, ouça a oração que você fará comigo. E que assim nós venhamos viver intensamente para a glória do nome do nosso Deus. Pai de amor, de infinita bondade, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro em favor de cada um dos ouvintes desta palavra. Não sei se vai ouvir hoje, essa semana, esse ano, não sei se vai ouvir nesse século, não sei quando, Pai, nem onde, nem quem vai ouvir. Mas uma coisa eu sei, Pai, que a sua palavra é viva e eficaz e que ela tem poder de transformar corações. E em nome de Jesus eu peço, Pai, que o coração daquele teu servo, daquela tua serva que ouvir essa palavra, seja transformado em um coração adorador que viva para a glória do seu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo estejam sobre a minha e sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Fique na paz, um forte abraço e até a próxima oportunidade.